E para fechar a nossa aula de hoje, a nossa correção de hoje, nós vimos aí as figuras espaciais e suas planificações, ok? O que seria planificação? Lembra quando a gente falou lá dos polígonos, né? Se eu juntar um monte de polígono, eu consigo formar uma figura espacial, ok? Então vamos analisar cada uma dessas pirâmides só para a gente poder relembrar. Ó, pirâmide de base quadrada. Quando você abre essa pirâmide, que é igual aquela pirâmide do Egito lá, olha para ela embaixo, você tem 4 triângulos e um quadrado. Quando você fecha essa figura, você forma a pirâmide. A pirâmide de base pentagonal, né? Quando você olha ali, tem as partezinhas que estão, uns trapéziozinhos ali, eles são só para cola, tá? Para você poder colar e formar a figura. Você tem ali o pentágono, tá? Que é a base, por isso é a base pentagonal, e você tem 5 triângulos. Repara que a quantidade de triângulos é de acordo com a quantidade de lados da base. Então, na primeira eu tinha um quadrado de base, então o quadrado tem 4 lados, são 4 triângulos. Base pentagonal é um pentágono, 5 lados, são 5 triângulos. Então, na base hexagonal, eu tenho um hexágono de base e 6 triângulos. Tá? Lembrando que aquela partezinha pequenininha ali, que são vários trapéziozinhos embaixo dos triângulos, é para você poder dobrar e colar, para poder montar essa pirâmide com essa figura aí, tá bom? Vamos lá para outras. Nós temos aí cone e cilindro. Tá? O cone e o cilindro, eles são figuras espaciais, ok? O cone, né, a gente tem um cone de sinalização, a gente tem a casquinha do sorvete, a gente tem um chapeuzinho de festa, né? São vários exemplos que a gente tem de um cone, entre outros, né? Um funil, por exemplo, a gente usa, né, para botar, né, algo dentro de uma garrafa, por exemplo, uma coisa que não é exatamente, mas que lembra um pouco aquele filtro de café, né? Também lembra um pouco um cone. Ele tem a base um pouquinho achatadinha e tal, mas ele lembra. Tá? E o cilindro, ele lembra uma lata, né? A lata de leite, aquela lata de achocolatado, né? Ele lembra uma lata. E repara o seguinte, tanto o cone quanto o cilindro, a base deles é circular, tá? A diferença da pirâmide, por exemplo, vamos comparar aqui o cone com a pirâmide. Olha bem para o cone, nós temos aqui um formato triangular, só que a base é redonda. E na pirâmide nós temos, né, a parte triangular, mas com uma base reta, só de linhas retas. Tá? Então a diferença entre a pirâmide e o cone é a base do cone é redonda, tá? É circular, ela não é formada por linhas retas. E o cilindro, ele se assemelha, né, ao prisma. O prisma é um que normalmente a gente não fala muito, né? Mas a gente tem aí o prisma. Quando a gente, hoje em dia é até um pouco mais difícil, mas quando a gente chegava para numa mesa, às vezes tinha aqueles calendários, né, na mesa. O calendário, aqueles calendários de mesa, eles lembram esse primeiro prisma aí, que é o prisma de base triangular, né? Você ia passando as folhinhas dos meses e tal. E na escola também, geralmente, quando você está lá na educação infantil ou no primeiro ano, geralmente o professor faz aqueles telhadinhos, né, com seu nome, e aí coloca na mesa para você poder aprender a escrever. Então, o formato também é desse, fora, né, das casas que normalmente tem aquelas casas com telha colonial, né, elas têm esse formato de telhado também. Mesma coisa que eu falei lá em cima, esses trapéziozinhos pequenininhos que tem aí, estão até mais clarinhos nessas figuras aí, eles só servem de base para você colar, tá bom? Eles não fazem parte da figura. O prisma de base quadrada, ele já é um pouco mais comum. Por exemplo, se você for olhar uma caixa de leite, uma caixa de sapato, uma geladeira, né, um guarda-roupa, o guarda-roupa, ele não seria de base quadrada, seria base retangular, mas parecido, né? Basicamente, né, a maioria das caixas que nós temos,
eles são assim, a caixa de lápis de cor, ele também não seria de base quadrada, seria de base retangular, né? Mas a maioria das caixas que nós temos, ou eles têm a base quadrada ou tem a base retangular, ok? Mas todos eles são prismas, tá? Quando a gente tem aí, igual essa figura aí, nós temos um paralelepípedo, né, de base quadrada. Quando a base é retangular, a gente tem um paralelepípedo de base retangular, ou o prisma, né, que a gente pode chamar ele. E quando ele tem todos os lados quadrados, ele passa a ser um cubo, não é um prisma, tá bom? Mas aí a gente tem essa situação aí, tá? O prisma e o paralelepípedo, eles se assemelham, tá? O prisma de base pentagonal, esse roxinho aí, já é um pouco mais difícil da gente ver. Eu não me lembro de nenhum produto assim que a gente compra que venha nesse formato, né? Pode ser que tenha algum estojo, né, que seja assim, mas eu não me recordo. Assim como o de base hexagonal. O de base hexagonal, eu já até vi, por exemplo, se você né, tirar a ponta de alguns lápis, você repara que tem lápis que ele é todo redondinho, mas tem lápis que ele é hexagonal. Olha na parte de cima dele, né, aquela parte que não tem a ponta, você vai ver esse mesmo formato aí do hexágono. Então, se você cortar ele retinho do outro lado, ele vai virar um prisma de base hexagonal, né? Mas até um pouco mais de produto já com esse formato, né? Porque evita que fique enrolando, né? Mais fácil de encaixar, né? Então eles acabam até aproveitando um pouquinho dessa figura aí, tá? Todos eles são prismas. E vamos comparar também com o cilindro. Reparem o seguinte, o cilindro ele tem a base redonda, né, e a lateral dele é um retângulo. Os prismas, as laterais também são retângulos, né? A diferença são as bases. Todas as bases dos prismas são formadas por figuras de linhas retas, tá bom? Então, o cone e o cilindro, eles são figuras curvas aí, né? Corpos redondos que a gente chama, tá? E enquanto os prismas, as pirâmides, né, eles já têm um outro nome, tá? Que a gente vai ver isso mais pra frente, ok? Então vamos lá para a atividade agora, né? Entendido o assunto, a gente tem aí questão da relação das figuras espaciais às suas planificações. A primeira é um prisma de base hexagonal. Quando a gente olha aqui para as outras alternativas, né? O primeiro é o prisma de base quadrada, o segundo é uma pirâmide de base quadrada, o terceiro é uma pirâmide de base hexagonal e o último é um prisma de base hexagonal. Então vamos ligá-los. Primeiro aí, né? Agora o segundo aqui, ó, uma pirâmide de base hexagonal, como nós acabamos de falar. É a terceira imagem, né, que está ali. Vamos ligá-las aqui. Vou mudar a cor um pouquinho para poder ficar diferente. Já no terceiro aí nós temos essa caixa e é um prisma de base quadrada. Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor dele também. E sobrou a pirâmide de base quadrada, né? Então nós vamos ligá-la. Deixa eu mudar a cor para dar um destaquezinho. Pronto. E é isso aí, gente. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, tá só falar. Tem as outras apostilas também, como eu falei, essa era uma apostila de revisão. Né, ela está indo aí para o YouTube hoje, mas as outras já estão lá no meu canal lá, vocês podem voltar lá para ver. E se tiver mais alguma dúvida, só chamar, ok? Então, beijão, até a próxima.